Oromilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável. E uma hora vocês vão ver o inevitável, nossa fé é imensurável e transformador em motivação pra superação, tanta humilhação, atravessar o oceano pra trampar na sua plantação. Café, algodão, cana, escravidão, alforriar o nosso corpo. Olá a todos e todas que estão assistindo esse vídeo conosco. Estamos aqui com o professor Reginaldo, que vai falar do seu trabalho Um Olhar Decolonial para a Sala de Aula de Matemática. Professor Reginaldo, é um prazer recebê-lo e espero que realmente as pessoas que estão nos assistindo tenham aí muito conteúdo para poder absorver de suas falas, do seu trabalho, que é muito importante e competente. A gente já acompanha há algum tempo a sua trajetória. A palavra está com você, professor Reginaldo. Pois então, olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo agora. Queria conversar com vocês sobre essa experiência com projetos pedagógicos nas minhas salas de aulas de matemática. O trabalho intitulado, que eu tenho chamado de Um Olhar Decolonial para a Sala de Aula de Matemática. O que eu chamo de decolonial, talvez eu deva começar considerando o decolonial que adjetiva esse olhar para a sala de aula de matemática, né? Decolonial, ele se relaciona primeiro ao colonial, que pode ser traduzido em termos da violência física, do genocídio da população negra escravizada em África. Colonial era a opressão física, material. O processo de escravidão, como de tráfico negreiro, como um todo, né? De submissão, de sujeição das vidas, de expropriação das vidas de milhares e milhões de africanos, né? Seguindo logo após o colonial, com uma narrativa para chegar ao decolonial, vem a colonialidade, né? Muitas vezes referida por alguns autores, eu cito Aníbal Quijano, como colonialidade do poder. O colonial passa a ser uma violência ideológica, uma vez terminada, entre aspas, aquela violência física propiciada pelo colonial. Então, a colonialidade passa a ser essa opressão ideológica. Se constituem instituições modernas, que contemporaneamente podem ser traduzidas pela mídia, como eu pretendo discutir numa das atividades desse trabalho com projetos pedagógicos, mas também a escola ou a televisão. Quer dizer, em alguma medida, essas instituições modernas e contemporâneas, elas representam, segundo minha perspectiva, meu ponto de vista, uma certa reificação do poder ideológico instituído primeiro na colonialidade, depois aqui no Brasil, pelo que se chamou ideologia do branqueamento. No final do processo de escravidão aqui no Brasil, final do século XIX, e as 3 primeiras décadas do século XX. A ideologia do branqueamento foi esse processo ideológico que tinha a intenção de dar conta aqui no Brasil do problema do negro. Bom, esses processos ideológicos, eles se constituíam basicamente de discursos, né? Discursos que tinham a intenção de desqualificar, então, aquele até então escravizado, quer dizer, dizendo que ele não servia para o trabalho assalariado. E aí, uma série de discursos tentando incentivar a imigração europeia começa a se construir, paralelamente a alguns discursos que tentavam inferiorizar o negro. Quer dizer, o que isso tudo, ou como isso tudo deságua na minha sala de aula de matemática, é através do que se chama decolonial.
que, como sugere o título, é uma tentativa de se desvencilhar, de se opor, de combater, de produzir pequenas fissuras nessa orientação ideológica produzida pela colonialidade, produzida pela ideologia do branqueamento. Quer dizer, a sala de aula de matemática, ela tradicionalmente é um ambiente, eu costumo usar o termo, é um ambiente higienizado demais e eugenizado também. É um ambiente, tradicionalmente, é um ambiente em que o professor de matemática figura como um sujeito que não está autorizado a discutir questões sociais, questões econômicas e políticas. E, sobretudo, questões étnico-raciais, o racismo. Bom, sempre trabalhando em escolas de periferia, sendo um professor negro, trabalhando em escolas localizadas em bairros cuja maioria é negra, e sentindo o peso e a opressão do racismo que ainda, infelizmente, opera dentro do nosso modelo de sociedade, eu senti a necessidade de levar para dentro da minha sala de aula de matemática essas temáticas raciais ou étnicas. Discutir o racismo também na sala de aula de matemática. Uma das maneiras, ou a maneira com que predominou durante a minha trajetória para introduzir essas perspectivas, essas reflexões, foi criando um grupo de pesquisa, ou uma estratégia de um grupo de pesquisa chamado GPS, depois, mais tarde, adjetivado de Sankofa, que é um adinkra, um pássaro, de uma etnia africana chamada Akan. Criei um grupo de pesquisa formado por alunos na educação básica, em 2 escolas em que atuo como professor de matemática. E esse grupo tinha como estratégia desenvolver pesquisas temáticas. Há quase 15 anos, talvez, é sempre difícil precisar quanto tempo isso, né? Em que momento da nossa trajetória profissional essas inflexões acontecem, né? Mas nos últimos anos, talvez nos 5 anos últimos, as questões raciais têm predominado nas pesquisas desenvolvidas pelos grupos de alunos. Quer dizer, 2 delas eu trago aqui para a gente conversar. Uma é intitulada tradicionalmente de Mídia e Racismo, desenvolvida a cada ano com turmas diferentes de alunos, e outra intitulada Saberes e Artefatos Etnomatemáticos numa Comunidade Quilombola. Quer dizer, as 2 são tentativas de tornar esse ambiente higienizado e impermeável às questões raciais mais afeito a essa discussão, a essas discussões, mas também faz parte de uma aproximação, digamos assim, teórica de estudos pessoais que tenho feito no sentido de aproximar a minha orientação e a minha posição como professor pesquisador na educação básica das orientações teóricas que levam o nome de afroetnomatemática, elaborada principalmente pelo professor Henrique Cunha, e o que se chama afrocentricidade, elaborada também principalmente pelo professor Molefe Ketchazante. Então, o decolonial é também uma tentativa de me aproximar e refletir teoricamente a partir dessas 2 orientações. Bom, como que se materializou também, como que se materializou então esse olhar decolonial, né? Antes, decolonial tem a ver com práticas de insurgência, rebeldias, como já sinalizei, fissuras num poder e num lugar ideologicamente constituído à imagem do branco europeu. Portanto, levar essas temáticas para a sala de aula é uma atitude e construir um olhar decolonial para aquele lugar. Bom, mídia e racismo tinha a ver com a discussão sobre a invisibilidade negra na mídia, mais especificamente na mídia impressa. Os alunos tiveram uma questão, a cada ano que essa pesquisa
escolar, digamos assim, se desenvolve, a cada ano os alunos são confrontados com a seguinte pergunta: a mídia impressa oferece os mesmos espaços a brancos e negros? E aí eles têm que desenvolver uma investigação e coleta de fotos de personagens em revistas de circulação nacional, e calcular o que nós, com o tempo, acabamos chamando de grau de visibilidade, que nada mais é o percentual com que cada componente étnico participa nessas matérias publicitárias, nessas revistas de circulação nacional. Ô, Reginaldo, quando você estava falando sobre essa questão da mídia, esse evento que aconteceu em função do Floyd nos Estados Unidos, né? A gente viu que a mídia tomou uma postura, depois de muitas reclamações, né, de colocar debatedores negros. Eu acho que isso tem muito o trabalho que você levou naquele momento a fazer com seus alunos. Ainda hoje a gente vê que essa coisa só funciona se você tiver algum tipo de pressão externa, né, que levantou essa questão. Como você não tem debatedores negros, né, debatendo um tema tão importante quanto o racismo? Só abrir esse parênteses, porque efetivamente o trabalho que você desenvolveu, né, naquele momento, identificar sobre essa questão da negritude na mídia, né, vou colocar com esta linguagem, né, quantos negros estão aparecendo aí nas mídias e tal. Hoje a gente vê que a coisa não modificou muito do tempo que você fez seu trabalho, que foi o quê? 2 anos, 1 ano atrás, né? Quer dizer, não há grandes avanços, a não ser por meio de pressões, né, como foi feito aí em relação ao Floyd lá nos Estados Unidos. Desculpe abrir esse parênteses, mas acho que é importante fazer esse recorte para os dias atuais, né? O racismo ele está presente, né, no modo como nós estruturamos a nossa vida social, né? Mesmo não sendo um trabalho estatístico, ou pelo menos que mereça esse título do ponto de vista formal, dos objetos matemáticos, eu tenho uma série desses estudos que data de 2006 para cá. Quer dizer, não todos os anos, mas devo ter entre 8, talvez 8, 9 pesquisas feitas em sala de aula a partir de mídia impressa por alunos pesquisadores nesses grupos. E eles são, ainda que não seja uma pesquisa estatística, é uma atividade escolar, né? Ela denuncia que o percentual de participação de negros nessas revistas investigadas, algumas revistas específicas de circulação nacional, nunca passou de 20%. Em todos os anos em que esse trabalho pedagógico foi desenvolvido, né? E mais do que isso, nós elaboramos uma outra medida matemática, a gente chama de medida matemática de democracia, que é a qualidade da participação, QP, e que pretende, os alunos tinham também, além de identificar fotos de personagens brancos e negros e classificar os personagens a partir desses 2 tipos étnicos, né? Eles tinham que qualificar o que a gente chamou de entorno da foto, né? Eu costumo dizer que eu vou até a linguística para pegar a ideia de contextos linguísticos, e os contextos linguísticos, e aí é um autor de nome Van Dyck falando, eles que nos dizem como devemos ver determinada coisa. Em outras palavras, os contextos que dizem como nós devemos nos comportar. E aí definimos essa ideia de entorno da foto para tratar como se fosse o contexto linguístico, quer dizer, o contexto, o entorno, onde que aquele personagem na foto, classificado como branco ou negro, está inserido, de que forma se dá a sua participação na mídia. Eu acho que essa... eu tenho dito que
essas medidas, tanto o grau de visibilidade como a qualidade de participação, são duas medidas qualitativas e quantitativas. Responde à pergunta quanto negros e brancos aparecem nos veículos, que é o grau de visibilidade, né, que dá a intensidade com que eles aparecem. E outra é uma medida qualitativa que responde como eles aparecem nesses serviços, vinculado a que tipo de produto, que tipo de contexto, em que posição social eles são representados ali. Essas discussões foram aquelas que permearam e ainda habitam o contexto da realização dessas atividades na sala de aula de matemática. Eu tenho um dado numérico de num dos anos, talvez 2009, se não me falha a memória, de 741 fotos com personagens, fotos coletadas de personagens, 626, se não me engano, figuravam personagens brancos e 115, se a conta estiver fechando aí, figuravam personagens negros. Né? Da mesma maneira, esse era o grau de visibilidade, né? Uma diferença flagrante, né, de participação nessas mídias. Sem esquecer do fato que não é uma atitude inocente essa representação, porque há uma escolha dos editores das revistas sobre o que mostrar e sobre como mostrar. Então, haveria uma certa predileção aí da mídia impressa em mostrar mais um segmento, a despeito dos dados estatísticos mostrarem que a população negra se constitui a maioria da população brasileira. Né? Bom, a outra, digamos assim, o outro caminho de trabalho dentro dessa perspectiva, dentro dessa intenção de constituir esse olhar decolonial para a sala de aula de matemática foi, ou é a cada ano, porque, insisto, são pesquisas e projetos pedagógicos que desenvolvem em todos os anos, ou quase todos os anos, sempre com turmas novas de alunos que entram e começam a fazer parte desse grupo. É sempre uma participação voluntária. Essa proposta ela não é uma proposta curricular oficial das escolas em que eu trabalho. Bom, então essa segunda pesquisa ela é intitulada Saberes e Artefatos Etnomatemáticos. Pretendo ainda, como disse, caminhar para fazer uma discussão sobre saberes e artefatos afroetnomatemáticos, talvez, mais à frente, mas numa comunidade quilombola. Nós temos uma relação já da escola estadual, principalmente em que eu trabalho, de 3 anos com essa comunidade, e tínhamos uma proposta para esse ano, né, de desenvolver uma atividade lá de produção e economia solidária, mas que por conta da pandemia ela ficou interrompida, né? Vamos a essa comunidade ano após ano em que a proposta se desenvolve. É como se fosse um trabalho de campo dos alunos. O trabalho tem um quê de pesquisa antropológica, sempre considerando que essas reflexões teóricas um pouquinho mais densas, elas ficam para o desenvolvimento do meu entendimento sobre isso, porque trabalho com alunos na educação básica, e esse processo como um todo, para os alunos, tem o objetivo de contribuir para a sua formação matemática, porque nós, evidentemente, lidamos com muitos procedimentos, objetos e conteúdos matemáticos ao desenvolver essas atividades, mas também tem o propósito de se constituir num projeto de educação para as relações étnico-raciais, porque expõe os alunos a questões de raça e de etnia, envolve os alunos como uma comunidade tradicional. Construímos também, ao longo desses anos, algumas rodas de conversa com informantes, entre aspas, africanos, para que isso ajudasse a desconstruir o imaginário de inferioridade que nós temos construído sobre a África, entrevistando alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora que fazem africanos e que estudam aqui. Então, de países como Namíbia, Angola,
e o Benin. Essa foto que está no fundo aqui, deixa eu tentar arredar um pouquinho, ver se eu consigo aqui. Essa foto é a Isabel ali ao centro. Então, né, de Angola, não é isso? Isabel é angolana, ela é uma pessoa muito querida, ela é uma amiga, eu posso dizer, ela vem de tempos em tempos ao Brasil, fica hospedada aqui em casa, e ela nos brindou com muitas reflexões, histórias sobre a sua vida lá em África. Ela ainda mora, né, em Angola, e nos brindou também com um casamento angolano, foi muito interessante. Também participei numa roda de conversa com os alunos, né? Nessa comunidade, eu vejo como potencial ainda, né, o trabalho ambientado desse grupo de pesquisas, né, nessa comunidade quilombola. Tanto que a minha proposta de um projeto de doutorado, que deve se iniciar, ou iria se iniciar no segundo semestre desse ano, né, ela gira em torno dessa proposta pedagógica, né, nessa comunidade quilombola. Bom, lá nós encontramos o que nós chamamos, então, de um artefato. Não é uma coisa que ainda talvez me deixe confortável, porque pode sugerir uma impressão de alguém de fora, que vai até um lugar do outro, descobrir e descrever a partir da sua linguagem de ciência o que o outro faz. A antropologia, a pesquisa antropológica tem esse problema, né? A escrita etnográfica tem esse problema, que você vai para o campo, depois volta do campo e escreve no seu caderno de anotações as suas impressões do outro, e depois expõe essas suas impressões a outras pessoas que não tiveram sequer aquela sua experiência do campo, né? Então, nesse processo todo, alguma coisa que era essencialmente a vida daquelas pessoas se perde nesse processo, obviamente, de tradução. Mas, de qualquer forma, nós achamos lá uma atividade interessante, que são os turmeiros, que fazem capinas. Eles são trabalhadores que são contratados por uma figura de um personagem, que nós traduzimos em termos do capataz, que é o que contrata outros trabalhadores. Esse personagem é chamado de turmeiro lá, e o trabalho que eles realizam é comumente chamado de trabalho nas quadras. Capina, que eles realizam em fazendas da região, mas também realizam em fazendas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sempre por esse procedimento do turmeiro, que contrata outros trabalhadores. E eles utilizam, pelo menos lá na comunidade, uma vara de bambu de 5 metros para efetuar medidas, né, nos terrenos. Quer dizer, essa vara de bambu pode ser traduzida em termos desse artefato que eles utilizam para realizar medidas, o que não é convencional, né, no nosso mundo formal, escolar, digamos assim. Lá a gente usa metro, fita, etc. Ainda que em algum momento eles tiveram que fazer essa tradução, né, da vara de bambu ou de 5 metros. Então, o fato é que eles se servem bem desse artefato na sua vida cotidiana, e isso dá conta de resolver e fazer com que eles sigam a sua vida de trabalho. É potencial porque você pode discutir, por exemplo, os ganhos, né? Correlacionar, né, a área capinada com os valores recebidos. Isso já ficou sinalizado numa das entrevistas que um dos grupos de pesquisas, formado por alunos, fez com esse turmeiro. Essas informações são sempre colhidas pelos alunos pesquisadores. Eles têm um bloquinho de notas, um caderno de campo, em que o procedimento é o seguinte: a gente chega até a igreja da comunidade, onde normalmente nós somos recebidos pelos representantes da associação da colônia. Dali, os grupos, alguns moradores já estão informados e avisados da presença do grupo de pesquisa.
A partir daí, eles saem em pequenos grupos formados por 3 ou 4 alunos, sempre munidos de câmera, celular, bloco de notas. E eles vão para alguns lugares já combinados. Então, eles vão seguir um morador que trabalha na capina, eles vão seguir um morador que faz doce, eles vão atrás e vão. Depois, eles retornam para a igreja. Lá, a gente faz uma conversa, eles fazem os registros, fazem os seus relatos. Tem o horário da nossa, claro, da nossa alimentação, a gente passa o dia inteiro na comunidade e depois a gente retorna para a escola, faz seminários de pesquisa, discute e escreve sobre os trabalhos. Então, esses relatos, eles são colhidos pelos alunos, né? E nesse episódio do trabalho na capina, ele é potencial, né? Mas ele também revela alguns problemas, né? Porque, em alguma medida, o turmeiro não sentiu vontade de falar, de tratar de valores, o que é muito natural, né? Porque é uma contratação e depois é uma outra de outros trabalhadores. E para que isso não sugerisse, não trouxesse nenhum desconforto, né? Essa questão, ela ficou um pouco escanteada. Mas é muito potencial esse tipo de atividade, porque você está contextualizado numa sala de aula de matemática transportada para o ambiente de uma comunidade tradicional e está exposto a conhecimentos também matemáticos, ainda que não sejam aqueles curriculares, porque, por exemplo, nós estávamos essa turma que está aí atrás era uma turma do 3º ano do ensino médio, que, olhando do ponto de vista do currículo tradicional, estava estudando geometria analítica. E que no contexto da comunidade, do trabalho na comunidade, pensou outras questões matemáticas. De qualquer forma, tendo como foco principal levar as discussões sobre o decolonial, né, para a sala de aula de matemática, é o que predomina, né, na intenção da proposta. Eu acho que é isso, em linhas gerais, e espero ter instigado, aguçado a curiosidade de vocês, para quem sabe numa outra oportunidade a gente continue conversando sobre esse olhar decolonial para a sala, professor William. Com certeza, professor Ginaldo. Acho que realmente foi muito bom você ter trazido para nós, ter oportunizado a gente conhecer um pouquinho pelas suas falas e pelas imagens que está aparecendo no vídeo, aí, que apareceram no vídeo, né, ao longo dessa transmissão. Tá? Eu que agradeço muito, mais uma vez, a você por sua participação, dividindo com a gente as suas experiências, este olhar que realmente nos faz crescer e nos faz também pensar que tipo de sala de aula que nós queremos. Que tipo de matemática é esta que não discute questões de ordem política, filosófica, racial, enfim, questões de ética de uma forma mais ampla, né? A gente precisa modificar a nossa sala de aula. E esta forma de modificar são desenvolvidas por ações como estas que você vem desenvolvendo com os seus alunos, vem fazendo com os seus alunos. Então, eu só tenho que agradecer a você, professor Reginaldo, e a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram até agora. Agradeço enormemente. Valorizem o nosso canal, dê um like para nos ajudar aí a levar este vídeo e outros do encontro temático da comunidade negra de Juiz de Fora para mais pessoas, para mais ouvintes e para mais situações ou indivíduos que queiram fazer a diferença também, nos ajudando na discussão dessa temática. Obrigado, professor Reginaldo, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.